Seja muito bem-vindo ao podcast Casa Hunter, mais um canal de comunicação dedicado às pessoas com doenças raras e seus cuidadores. Não podemos deixar ninguém para trás. Esse é o lema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele também é a base de uma resolução inédita da ONU sobre as pessoas que vivem com doenças raras. Segundo o texto, todos os países têm um compromisso de reduzir desigualdades e ampliar oportunidades em prol da inclusão dos pacientes raros. Seja em casa, no trabalho ou na escola, devemos enfrentar a discriminação e o preconceito, tendo em mente que a nossa participação contribui e muito na luta das pessoas raras. É necessário reconhecer as situações pelas quais os pacientes estão passando, assim como enxergar as suas experiências complexas para que possamos ajudá-los. Precisamos também lutar por políticas públicas e legislações relacionadas à assistência social, à saúde, ao trabalho e à educação, capazes de proporcionar uma vida digna aos raros. E para tratar desse assunto, nós convidamos a Aline Albuquerque, professora do Programa de Pós-Graduação em Bioética da UNB e diretora do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. No comecinho da nossa conversa, ela vai falar um pouquinho sobre as principais ações em prol da inclusão dos raros na sociedade. Uma delas, aliás, inclui os modelos de cuidados holísticos, que já foram bem-sucedidos em outros países e podem ser exitosos aqui no Brasil. Eles são centrados, sobretudo, no indivíduo, ou seja, nas suas características e necessidades específicas, algo que é muito importante quando a gente fala sobre participação do paciente em decisões relacionadas à saúde. E quem vai estar com a gente também nesse podcast de hoje é a Laísa Guerreira, ativista, atleta e paciente com atrofia muscular espinhal, AME. A jovem de 16 anos fala um pouquinho sobre o seu diagnóstico e a sua experiência como paciente com doença rara. E apesar do medo de enfrentar as barreiras físicas e sociais, a Laísa seguiu em frente e decidiu lutar pela causa, principalmente com o apoio familiar. Para ela, ainda faltam políticas que abracem os raros, mas a colaboração de todos pode sim fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Confira o nosso olhar raro na discussão a inclusão dos pacientes com doenças raras. Olá, eu sou Laísa Guerreira, tenho 16 anos, sou ativista nas causas pessoas com deficiência, atleta e uma pessoa rara. Tenho atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa neuromuscular sem cura, porém, com a ajuda de fisioterapias que realmente sejam específicas para ajudar e com medicamentos, ajuda a dar uma condição melhor. E graças a Deus, hoje eu sou uma rara bem desenvolvida. Aos 8 anos de idade, eu descobri que eu tinha AME. Foi um momento muito difícil, pois eu temia ficar numa cadeira de roda. Infelizmente aconteceu, naquele momento, mas hoje eu digo felizmente, porque abriu portas para mim. Eu vivi o luto por 24 horas, eu e minha mãe, porque a gente sabia que a gente ia enfrentar uma sociedade muito complicada, uma sociedade que ainda a gente barra direto com várias dificuldades, uma sociedade que nos abre a porta, uma sociedade que nos deixa excluídos dentro de casa. Mas depois de 3 meses da descoberta da minha patologia, eu fiquei na cadeira de roda. E foi aí que a minha luta pela vida começou. Eu não deixei a AME realmente ser maior que eu, mas a ser maior que ela. E as lutas de uma pessoa com deficiência e as lutas de uma pessoa com doença rara não é fácil. Porque ser raro é ser único. Mas também ser raro e ter uma doença rara em uma sociedade onde a gente é excluído, onde a gente precisa de um dia no ano todo para podermos ser lembrados, infelizmente, é complicada. A gente sabe que as barreiras atitudinais e arquitetônicas nos barram todos os dias, nos deixam para baixo. Falta realmente políticas públicas para nos abraçar, para nos ajudar a seguir em frente, para nos ajudar a desenvolver. Precisamos de apoio de todos, mas a luta não para. Enquanto eu estiver viva, continuarei lutando não só por mim, mas por todos os meus amiguinhos que têm doenças raras e alguma deficiência. Tudo dá certo no final.
a gente consegue lutar por uma sociedade mais inclusiva. Somos raros, mas somos muitos. Que o preconceito seja raro e o amor abundante. Você pode falar um pouquinho mais sobre a questão da inclusão e como ela está inserida na resolução da ONU destinada a pessoas com doenças raras? Olá, eu sou a Nina Albuquerque, sou professora do programa de pós-graduação em bioética da UNB e diretora do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, o IBDPAC. Como vocês sabem, no dia 16 de dezembro de 2021, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução sobre as pessoas que vivem com doenças raras. Essa resolução de extrema importância porque ela sinaliza para o mundo todo o dever que todos nós temos de cuidar das pessoas que vivem com doenças raras, pressupondo que esse cuidado é um cuidado holístico, que envolve todas as suas dimensões. A resolução também se fundamentou num lema, que é não deixar ninguém para trás. Esse é o lema da Agenda 2030, também da ONU. Isso significa que todos nós temos um compromisso inequívoco de enfrentar a exclusão social, a marginalização e a discriminação que as pessoas que vivem com doenças raras vivenciam cotidianamente, inclusive por seus cuidadores. Esse lema também implica para os estados o dever de adotar políticas públicas e legislação para lidar com esse contexto. A inclusão social das pessoas que vivem com doenças raras pressupõe, primeiramente, a compreensão de que essas pessoas, cotidianamente, elas enfrentam tais situações, como foi dito, de exclusão social, de discriminação e marginalização, de forma diferenciada, desproporcionalmente, muito mais grave do que quando comparada com a maioria da sociedade. Também os cuidadores, a maioria cuidadoras das pessoas que vivem com doenças raras, também têm uma experiência muito complexa e muito desfavorável de isolamento social, porque normalmente as cuidadoras deixam seus empregos e têm que cotidianamente navegar por um sistema fragmentário, um sistema que muitas vezes não é amigável para essas pessoas e principalmente não lhes fornece informação suficiente para como lidar com esse sistema. Então, pensando que o cuidado das pessoas que vivem com doenças raras é um cuidado holístico, esse sistema também deve ser interdisciplinar e intersetorial, congregando várias políticas públicas, como política de assistência social, política de saúde, política laboral e políticas educacionais. Bom, pensar em inclusão e igualdade demanda que tipo de ação? Que políticas por parte do Estado são importantes para que os raros sejam incluídos e possam exercer os seus direitos? Pensar na inclusão social das pessoas que vivem com doenças raras inclui pensar sobre a igualdade de oportunidade e a sua participação, seja na sua dimensão individual ou na sua dimensão coletiva. Primeiramente, falando sobre a igualdade de oportunidade, é importante a gente ter em mente que as pessoas que vivem com doenças raras, elas devem ter o mesmo acesso a políticas, como eu havia dito, educacionais, laborais, de saúde e de assistência social, para que elas possam florescer em sua vida com as mesmas oportunidades que todas as demais. O princípio da igualdade de oportunidades impõe ao Estado que adote, sim, políticas específicas de inclusão na educação, políticas específicas de inclusão no ambiente laboral e políticas específicas também de inclusão na saúde e benefícios sociais. Pesquisas apontam que crianças que vivem com doenças raras apresentam problemas escolares diferenciados, muitas vezes porque a escola ou o ambiente escolar não conhece a doença rara, não conhece como aquela criança vive com aquela doença. Então é importante se construir uma aliança entre escola,
profissionais de saúde, familiares, para que aquela criança ela tenha um apoio dentro do ambiente escolar que possa permitir com que ela se desenvolva de forma equânime a todas as outras, para que a sua vida acadêmica possa florescer como a das outras crianças. E isso significa a efetivação da igualdade de oportunidade. Por outro lado, é importante a gente pensar também, né, que as políticas do Estado que vão lidar com a criança ou o adulto que vive com doença rara e seus cuidadores, essas políticas elas devem ser construídas com a participação efetiva dessas pessoas. E aí passamos a falar sobre a participação na sua dimensão coletiva. É muito importante que existam associações de pacientes ou associações de pessoas que vivem com doenças raras para que elas possam se estruturar, se organizar e fazer valer os seus direitos e a sua real influência na tomada de decisão que digam respeito a essas próprias pessoas. Ainda a dimensão coletiva da participação, ela vai se espraiar por vários âmbitos. O âmbito social, como dito, comunitário, o âmbito educacional, ou seja, a pessoa que vive com doenças raras e seus familiares têm o direito de participar em todos os âmbitos da sua vida. Quando a gente pensa na inclusão do paciente no processo de decisão, existem duas possibilidades, né? No âmbito coletivo e no âmbito individual. De que maneira isso pode acontecer? Agora, é importante também falar sobre a participação na sua dimensão individual. Então, se a pessoa que vive com doença rara e seus cuidadores tem o direito de serem incluídos no processo de tomada de decisão no âmbito coletivo, também tem o direito de serem incluídos no processo de tomada de decisão no âmbito individual. Isso significa que o modelo de cuidado em saúde baseado numa visão paternalista e numa perspectiva de que o cuidado é centrado na doença rara e não na pessoa, isso precisa ser superado. Então, o modelo de cuidado, né, deve ser centrado na pessoa que vive com a doença rara. O que isso significa? Que deve-se considerar todas as suas dimensões. É um modelo de cuidado holístico. E também isso pressupõe o respeito e a promoção dos direitos dessa pessoa quando se encontra sob cuidados em saúde. O primeiro direito é o direito à informação. É muito importante que a pessoa que vive com doença rara e seus familiares tenham acesso à informação de qualidade, acessível, ou seja, informação que seja possível dela compreender. É muito comum se encontrar argumentos de profissionais de saúde no sentido de que não informam aquelas pessoas, ou os cuidadores, ou os familiares, ou a própria pessoa, porque elas não vão compreender. Mas é dever do profissional de saúde fazer com que a sua comunicação, a sua informação, a sua transmissão de informação seja acessível, porque é um direito dessas pessoas entenderem a sua condição de saúde. E não só a sua condição, mas todos os impactos que essa condição implica para a sua vida em todas as suas dimensões. Também é importante ressaltar o direito que essas pessoas têm de participar da tomada de decisão sobre os seus cuidados em saúde. É dever também dos profissionais de saúde em geral incluir essas pessoas. Nós estamos falando de inclusão, né? Inclusão, como já foi dito, no nível coletivo, mas também inclusão no nível individual. E incluir no processo de tomada de decisão. Essa decisão, ela não é do profissional de saúde. Essa decisão, ela é compartilhada, ela é construída com os profissionais de saúde, com as pessoas que vivem com doenças raras, seus familiares e cuidadores. E deixa eu falar, você comentou sobre o modelo de cuidado holístico. Existem exemplos fora do país que são de fato centrados na participação do paciente nas decisões de saúde, de acordo com suas características e com as necessidades da doença? Então, como a gente pode notar, é importante pensar que a inclusão das pessoas que vivem com doenças raras implica a igualdade de oportunidade, ou seja, que elas possam florescer em todas as suas dimensões,
como todas as outras demais pessoas, e também que elas possam participar, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista individual. Como exemplo, na Irlanda, foi pensado um modelo de cuidado social holístico, ou seja, um modelo de cuidado que vai abarcar todas as dimensões da pessoa que vive com doença rara. E principalmente, esse modelo de cuidado se alicerça no cuidado em saúde, que envolve a participação, o respeito à informação, como já foi dito, um cuidado também que vai envolver benefícios sociais, porque muitas vezes as pessoas que cuidam, os cuidadores das pessoas que vivem com doenças raras, precisam deixar seus empregos para que possam realizar esse cuidado, e então é necessário que o Estado, sim, invista, porque não é um gasto, é um investimento que invista na promoção dos direitos das pessoas com doenças raras, principalmente no direito que essas pessoas têm de ter uma vida digna como todas as outras pessoas. Ainda no modelo de cuidado da Irlanda, que é o modelo de cuidado holístico, centrado na pessoa, esse modelo de cuidado na Irlanda vai preconizar o envolvimento da pessoa com doença rara também, como já havia dito, no seu cuidado. Como que os profissionais de saúde podem fomentar esse envolvimento. Da mesma forma, na Escócia também foi adotado um plano de cuidado para a pessoa com doença rara, um plano de cuidado que vai também se centrar no engajamento dessa pessoa, no engajamento ativo da pessoa que vive com doença rara, de seus cuidadores, e também baseado numa visão holística, completa da pessoa que vive com doença rara. Pensar que cuidar da pessoa que vive com doença rara é um cuidado social, que vai implicar suas várias dimensões e sua inclusão nas várias esferas. A inclusão efetiva dos pacientes raros e dos seus cuidadores demanda então de novas regras para a nossa sociedade, assim, respeitando os indivíduos e reconhecendo os seus direitos. Como é que a gente pode colaborar nesse processo? É importante então a gente pensar que essa inclusão da pessoa com doença rara e dos seus familiares, dos seus cuidadores, sempre lembrando que os seus cuidadores também vivenciam isolamento social, essa inclusão, ela pressupõe um novo contrato social. Um contrato social que deve ser pactuado por todos nós, por toda a sociedade brasileira. Um contrato social que implica o reconhecimento de que o direito que as pessoas com doenças raras e seus familiares têm de vivenciar modos de vida digna e de que elas possam, sim, florescer em toda a sua plenitude, é um direito que implica, que envolve todos nós. E isso se alicerça no princípio da solidariedade social. Todos nós devemos ser solidários com as pessoas que vivem com doenças raras e com seus cuidadores e familiares. Todos nós temos que nos envolver e nos engajar para que essas pessoas possam sim ser incluídas e desempenhar todas as suas potencialidades de forma ótima. Dessa forma, esse novo contrato social, que deve ser estabelecido pela sociedade brasileira com base na solidariedade, ele também implica para o Estado o reconhecimento do seu dever de adoção de políticas públicas e de legislação que garanta a igualdade de oportunidade e a participação das pessoas que vivem com doenças raras e seus cuidadores, seja na sua dimensão individual, seja na sua dimensão coletiva. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do nosso Olhar Raro. Se você gostou do programa, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!